Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso estudo Refletindo Kardec. Hoje o nosso programa número 93, deste feriado, em que mais uma vez nos colocamos para estudar a doutrina espírita, para refletir o pensamento de Allan Kardec e para termos, dentro da nossa visão diária, o suporte da doutrina espírita, o suporte desta visão moral da doutrina do Cristo a sustentar os nossos passos. Por falar em Jesus, nós, nos próximos programas, até o final deste ano de 2024, faremos um estudo de Jesus sob o ponto de vista de Allan Kardec. Quais são os comentários, quais são as observações, as anotações que Allan Kardec fez nas obras básicas e que são referências sobre a imagem do Cristo, sobre a sua condição enquanto esteve entre os homens e também da sua condição como espírito puro. Claro, iniciamos pelo Livro dos Espíritos, na questão 625, que é uma das questões bastante conhecidas entre nós, em que Kardec vai perguntar aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. O que é interessante nós analisarmos que em algumas edições, como nesta aqui, da tradução do Guilherme Ribeiro, a resposta está apenas Jesus. Na versão original e em algumas tradições está vede Jesus. O que significa que ver Jesus, que é a orientação dos espíritos, nos dá uma responsabilidade de observar a postura do Cristo diante das várias situações em que ele vivenciou ou que foi surpreendido enquanto estava entre nós. Saber que Jesus é o nosso modelo já nos dá uma amplitude de conduta, mas seguir a orientação dos Espíritos de vermos Jesus nos dá a ideia de, a cada situação, a cada dificuldade, a cada novo desafio que enfrentamos na nossa vida, vermos Jesus, vermos Ele presente naquela condição e nos inspirando na sua postura, na sua moral, como que a perguntarmos ao Cristo o que devemos fazer, o que é que o Cristo faria no meu lugar. Vamos ler o comentário de Kardec a esta questão 625. Ele diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Kardec faz uma clara referência à utilização do nome de Jesus para talvez resguardar situações de grande hostilidade a que foram submetidos os homens, a que foi submetida a humanidade ao longo dos tempos. Em nome de Jesus, em nome desta lei divina, se cometeu e ainda se cometem muitas barbaridades, muitas maldades. E que Kardec vai fazer esse alerta porque, não sendo o cristianismo a crença dominante no mundo, sabemos que há outras vertentes religiosas que têm maior predominância, têm maior número de adeptos no planeta.
a religião cristã, o cristianismo, a fé no Cristo, ela precisa ser alicerçada dentro dos princípios da moralidade exemplificados por Jesus. Por isso é que ele vai dizer que Jesus é o maior tipo de perfeição moral. Então, quando nós analisarmos uma postura, principalmente aqueles que se debruçam sobre o estudo da história da humanidade, e que veem situações em que, utilizando-se o nome de Jesus, ou se dizendo agir em nome de Deus, dentro da lei cristã, o que Deus quer desta forma, que Jesus assim faria, acabam por praticar a maldade, desigualdade, injustiças. Desta forma, Kardec diz, estes espíritos estão confundindo a lei divina com a lei humana e prezando muito mais pelos interesses materiais do que pelos interesses morais, que estes sim foram exemplificados pelo Cristo. Nós vemos que a cada vez que se tenta justificar uma conduta e dizendo que isso está de conformidade com o que foi ensinado no Evangelho, o que faz parte da lei divina, que assim tem que ser, que a justiça divina, sempre que assim agirmos e não encaixar a figura do Cristo naquele comportamento, é porque estamos equivocados. Trazendo para os nossos dias, a partir da história para os nossos dias, muitas vezes nós ouvimos ou até, quem sabe, utilizamos expressões, palavras, frases, comportamentos para os quais nós dizemos que aquilo é o mais justo, que Deus deveria fazer isso, que o comportamento mais adequado para o bem da humanidade seria este. E muitas vezes este comportamento, essa situação a qual nós recomendamos em nome da lei divina, acaba por trazer sofrimento a alguém. E, na maioria das vezes, como dirá Kardec, vem a ceder ou a favorecer os nossos interesses materiais. Então a questão é perguntar: Jesus, nesta circunstância, faria isso? O Cristo, nesta condição, ele apoiaria essa ideia? Quando Jesus disse aos homens, e é uma passagem muito interessante no diálogo com os apóstolos, em que eles pedem para que Jesus lhes mostre Deus, que eles possam ver a Deus, porque aí ficaria mais fácil de compreender a lei divina. E Jesus vai dizer: mas me vendo, vocês não veem a Deus? Eu sou a própria lei divina. Querendo nos dizer que o seu comportamento era a exemplificação da lei divina. Ele era o espírito mais puro que Deus poderia colocar para nos trazer exemplos, para nos guiar nesses passos dentro da nossa caminhada evolutiva. O que acabou acontecendo é que, por conta dessa frase, alguns segmentos religiosos interpretaram equivocadamente e acreditaram que Jesus, então, era o próprio Deus. Mas o que ele vem dizer, não. Eu sou o Deus personificado, no sentido de que o que eu faço, o que eu penso, a minha moral é a moral divina. Então, o olhar que nós devemos ter sobre o Cristo é realmente de um guia, de um mestre, mas muito mais do que apenas com os lábios, imaginar nas nossas situações do dia a dia como é que Jesus agiria daquela forma, como é que ele nos orientaria para nos portarmos. A cada vez que, em nome desta religiosidade mal interpretada, nós estivermos ferindo alguém, prejudicando alguém em favor do nosso interesse, estaremos muito mais envolvidos pela nossa materialidade, pelos nossos sentimentos egoístas, do que em relação a agirmos de acordo com a moral do Cristo. Se ele é o maior símbolo de perfeição, é a ele, às suas ideias, aos seus ensinamentos, transcritos nos evangelhos pelos evangelistas, pelos apóstolos, por aqueles historiadores que retratam o comportamento do Cristo, essa é a moral que deve nortear os nossos passos. Começamos por aí a reflexão sobre a figura do Cristo.
trazendo para nós a responsabilidade de, se nos dizemos cristãos, observar nossos passos, nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos estão de acordo com a moral do Cristo? Vale pensar. Há uma questão dentro do estudo das religiões que gera bastante polêmica, que é saber a natureza do Cristo. A natureza dele enquanto homem era uma natureza material, assim como nós, de carne, ossos, músculos, ou ele era uma natureza absolutamente fluídica. E os que assim o sustentam o dizem por conta de não terem encontrado o seu corpo e que ele teria simplesmente voltado à condição fluídica. Qual seria o pensamento de Allan Kardec? Qual seria o registro que ele fez a respeito da natureza de Jesus? Aguardo vocês na próxima semana, próxima sexta-feira, para mais um encontro, para mais um estudo, para mais uma reflexão sobre o ensinamento, sobre a doutrina codificada por Allan Kardec. Que Jesus abençoe sua semana, que o Cristo esteja presente nos seus passos, que saibamos pautar as nossas condutas de acordo com a moral cristã e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!